Bom dia! Como estão todos? Sejam bem-vindos ao nosso evento Vozes Femininas no Compliance, Empresas Mais Fortes. É com muita satisfação que eu recebo todos vocês aqui hoje com a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a participação e antes da gente começar eu gostaria de dar alguns recadinhos. Inicialmente eu gostaria de lembrá-los que a Évora Treinamentos está nas redes sociais. Então, se você ainda não nos segue, por favor, procure por Évora Treinamentos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e também no Facebook. Inclusive, lá no YouTube, você consegue ter acesso a todos os nossos treinamentos e cursos que já foram realizados. Além disso, eu gostaria de lembrá-los que a participação de vocês enriquece o nosso debate. Então, por favor, mandem suas perguntas no nosso chat, que todas elas serão respondidas ao final do evento. E por fim, eu gostaria de lembrá-los que hoje o tempo está um pouquinho enroscado e por isso às vezes a conexão pode ficar um pouco instável. Se isso acontecer, podem voltar para o mesmo link, ele estará disponível durante todo o evento. Bom, não quero mais enrolar nem mais um pouco, eu gostaria de falá-los que a gente está muito feliz com a realização desse evento de hoje. É um evento em celebração ao Dia da Mulher, uma data tão importante e ainda tão essencial. E eu não poderia estar mais bem acompanhada do que eu estou hoje para fazer esse evento. Eu gostaria de apresentar as pessoas que estão comigo, já adiantando que são advogadas brilhantes e com certeza vão enriquecer muito o que nós temos para falar por aqui. Inicialmente eu me apresento, meu nome é Camila Tomazella, como alguns de vocês já sabem, eu sou sócia da Ferreira Ferreira Advocacia, coordenadora da Évora, advogada e contadora, mestre em Direito Tributário, com especialização em Direito Tributário e trabalho com consultoria tributária aqui no Ferreira Ferreira. Eu estou acompanhada da doutora Aline, que é também sócia do Ferreira Ferreira. Ela é advogada com pós-graduação em Direito Processual Civil, é especialista em Direito Civil e Trabalhista, com sólida atuação em responsabilidade civil, Direito de Família e Sucessões. E por fim, doutora Simone de Oliveira, também sócia aqui do Ferreira Ferreira Advocacia, advogada com pós-graduação em Direito Contratual e especialista em Direito Societário, Civil e Processos de Fusões e Aquisições. Como vocês podem ver, a gente está muito bem assessorado hoje e eu já gostaria de chamar as meninas para participar comigo. Aline, Simone, vocês me escutam? Sim. Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo certo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação e presença de vocês. Eu sei que não é fácil ter um tempinho para conversar com todo mundo, mas eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Doutora Simone, a palavra é toda sua. Oi, bom dia a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, para comemorar o Mês da Mulher e para falar de um tema tão importante, né, e sempre muito atual nas empresas, que é compliance, que é a governança corporativa. Então, eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês interajam, né, quando possível, e também, se possível, partilhem experiências, né, que é sempre bem-vindo, né. E eu gostaria de iniciar com vocês essa conversa, né, com uma curiosidade sobre o nome Évora. Évora dá o nome à nossa empresa de treinamentos, né. O nome Évora, ele vem do celta ébora, que significa árvore, mais especificamente a árvore do teixo. E o teixo, na antiguidade, ele é conhecido por ser uma árvore sagrada. Não pela beleza dele, porque ele é uma árvore muito bonita, né? Vocês vão ver aqui, vou colocar aqui para vocês. Aqui, só um minutinho. É essa árvore aqui, olha, belíssima. Mas ele era considerado uma árvore sagrada por algumas características, né? Pela sua longevidade, pelas suas raízes profundas, e, em especial, por permanecer sempre verde durante as estações. Então, vinha a estação, saía a estação, o teixo estava sempre verde, né? Sempre, ele mantinha as folhas sempre verdes. E, diferentemente de outras árvores, que perdiam as folhas, ele permanecia, atravessava gerações, sempre íntegro, né? E eu entendo que essa simbologia, ela é extremamente poderosa. Por quê? Porque ela nos lembra de algo fundamental, que a longevidade não acontece por acaso.
né? Ela depende de estrutura, ela depende das raízes, né? Depende de raiz e depende de sustentação. E quando a gente pensa, né, no papel das mulheres dentro das organizações, e aí eu vou trazer um pouquinho, né, para a gente aqui, que eu acho que nós estamos, o público é predominantemente feminino, né? Eu tinha visto o Renan daqui, o Renan trabalhou conosco, o Dr. Barbieri, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, mas vou trazer um pouquinho aqui para as mulheres, né? Então, a gente vê que a gente pensa que quando, né, quando pensamos nas mulheres dentro das organizações, essa imagem do teixo, né, da árvore, né, das raízes, ela se torna ainda mais significativa. Por quê? Ao longo da história, as mulheres foram muitas vezes silenciosamente, veladamente, as grandes sustentadoras das estruturas, né, das estruturas sociais, das famílias e até das empresas. Então, foram elas que garantiram a continuidade, a organização e a estabilidade. A gente sabe, né, que muitas vezes o papel da mulher era o papel, né, e ainda é em algumas empresas, o papel do administrativo. E isso, na verdade, foi muito importante porque garantiu a estabilidade, né, garante a continuidade, o cuidado, né, com as regras, né? Mas, ao mesmo tempo que essa força ela foi exercida ao longo dos anos, ela não tinha o reconhecimento e a visibilidade dentro dos espaços de decisão, né? Então, hoje a gente vê muitas mulheres nos cargos de liderança, ocupando cargos de liderança, fundando empresas, né, acompanhando grandes decisões, né, conduzindo negociações, mas isso não significa que os desafios desapareceram, né? Muito pelo contrário, ainda estão muito presentes, né? Porque as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras dentro das empresas. Então, como sócias, elas enfrentam a invisibilidade nas mesas de decisões, né? A gente vê isso, né, frequentemente. Então, mesmo presentes, elas precisam validar a todo tempo, né, reafirmar sua autoridade para que a sua voz seja validada, né, quase que em tempo integral. Então, aí já vai, né, uma recomendação para as mulheres, né? As mulheres que vão abrir, vão constituir uma empresa ou que já estão dentro de uma empresa, para exigir um acordo de sócios que valide a sua voz. Então, isso é muito importante, né? Eu vejo isso como uma regra essencial. Quando vocês forem, né, compor uma sociedade ou forem, né, prestar uma consultoria para uma mulher, orientem, né, que ela exija um acordo, já um acordo de sócios, uma regra no contrato social que valide a sua voz. Então, para que tenha poder de voto, né, para que tenha poder de veto também em algumas circunstâncias, né? Então, isso é muito importante. E a gente vê um outro desafio também com as mulheres, principalmente as mulheres gestoras, que é o julgamento, né? Então, se as mulheres lideram com firmeza, se são firmes, elas são rotuladas como autoritárias ou como agressivas até, né? Então, se lideram com empatia, são consideradas frágeis em alguns momentos, ou então emocionais, né? E a gente vê, acho que nós temos muitas consultoras aqui, e a gente vê o que é uma realidade para as consultoras, para as especialistas, que é a necessidade de uma sobreentrega, né? Então, a todo momento, você, né, a mulher precisa, ela sente que precisa ter um domínio técnico muito maior, que precisa aprofundar mais nos exames para que sejam validadas, para que ganhem a confiança dos clientes, né? Então, isso é uma constante. Mas a gente vê que tem algo interessante acontecendo, né? Porque as mulheres não estão só participando das organizações, elas estão construindo. Elas estão realmente estruturando as organizações. Isso muda o jogo, porque quando a gente vê, né, uma mulher que compreende como proteger, como estruturar, né, como conduzir um negócio,
ela deixa apenas de construir empresas, de participar das empresas, né? Ela constrói uma história, né? Ela constrói um legado. E é isso, né, que a gente vai falar, é isso de que a gente vai conversar com vocês hoje. Que para construir uma empresa já é um desafio, né? Mas para garantir que essa empresa ela permaneça forte, protegida, né, com raízes profundas, que ela consiga atravessar gerações, como o Teixo, né, como a Évora, ela exige algo essencial, que é estrutura. Estrutura jurídica, estrutura societária, estrutura de governança. E é isso que a gente vai, nesse tema que a gente, né, vai entrar agora, que é o seguinte, a longevidade ela não acontece por acaso, né? E é por isso que vem o tema governança, né, que é completamente importante para as empresas. Deixa eu passar aqui, só um minutinho. E aí esse entra aqui né, no que a gente quer conversar, que é um bate-papo, né, um lembrete, né, sobre algumas regras importantes. Por quê? Existe um equívoco no mundo empresarial de que governança e compliance são burocracia. E, na verdade, na realidade, é completamente o contrário, né? Porque a governança é um sistema de proteção do negócio. Então, ela existe para alinhar interesses, para reduzir conflitos e evitar crises, né? Que podem destruir, né? Empresas, às vezes, super longevas, que, né, não tem problema de mercado, não tem problema de concorrência, mas, às vezes, elas podem ser destruídas pela ausência de compliance, de governança. Então, principalmente empresas familiares, né? Que a gente vê que os maiores problemas não vêm do mercado, né? Não vêm da concorrência, nem da economia, vem de dentro da própria estrutura. Então, a gente vê que conflitos entre sócios, decisões emocionais, ausência de regras claras, quando acontece, pode levar a um colapso, né? Nós podemos, né, destruir uma empresa pela ausência, né, de regras claras. Então, a governança ela vem para organizar, né, para trazer clareza de responsabilidades, para trazer regras bem definidas e, por consequência, proteger o patrimônio. Então, gente, não é custo, é estratégia, né? Então, pensar nisso, investir nisso é estratégia, né? E a gente vê, vou mudar aqui, ó, um problema muito, muito presente, que é a ausência né, um erro muito comum, que é tratar o contrato social da empresa como uma mera formalidade. Então, provavelmente vocês já viram isso, né, no dia a dia de vocês. Às vezes um gestor, uma gestora, né, passam horas, avaliando, lendo um contrato de compra, de financiamento, ou até contratos rotineiros da empresa, e às vezes nem lê o contrato social, né, que é o documento mais importante da empresa, né, que ele define quem decide, né, quem manda, quem responde, né, quem tem responsabilidades, quem recebe o lucro, né? O que acontece num caso de conflito. Então, mesmo sendo o documento mais importante, ele é negligenciado, né? Ele é constantemente negligenciado. Então, isso é extremamente perigoso. Por quê? Isso leva a disputas societárias, a bloqueio de decisões, né? A problemas sucessórios e, às vezes, até a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que pode atingir o patrimônio dos sócios, né? Pessoal dos sócios. Então, primeiro, né, o segundo mandamento aí, que é olhar o contrato social, né? Se isso não foi feito adequadamente na Constituição, revisá-lo, né? Olhar com calma, né? Para realmente entender né, o que está escrito ali, né? E aí a gente fala o seguinte, que contrato não é apenas, a gente não vai redigir apenas o que a gente quer que aconteça, mas o que pode dar errado. Então, a gente redige o contrato pensando no caos mesmo, né? Somos redatoras do caos, né? Então, isso é para tornar realmente a empresa sólida e passar por gerações.
Outro princípio essencial da governança, né, que é a separação das funções. Então, que é um erro muito comum principalmente nas empresas que estão crescendo, né, que é a concentração de poder em uma única pessoa. Então, a mesma pessoa, ela autoriza pagamentos, ela controla o caixa, ela registra movimentações, ela decide. Então, isso abre espaço para problemas seríssimos, né? Fraudes, erros, né? Porque né, uma pessoa só é que está analisando, decisões sem reflexão, decisões impulsivas. Então, a orientação é segregue funções, né? Então, quem tem responsabilidade pelo pagamento é diferente de quem executa, de quem toma a decisão. Então, essa é uma outra orientação, né? Definam responsabilidades diferentes, né? Criem né, essa constância de quem é que executa, não é necessariamente quem fiscaliza, né? Isso cria transparência, cria confiança e atrai valor para a empresa, né? Isso aumenta o valor da empresa. Então, isso é essencial. Mas é um desafio. E é um desafio nas empresas, né, que não são familiares, e um desafio muito maior nas empresas familiares. Que aí a gente entra num tema sensível, né? Que né, a dificuldade das empresas familiares. Existe um modelo conhecido na governança, não sei se vocês, né, provavelmente todas já viram isso, que é o modelo dos três círculos, que mostra a família vivendo, né, em diferentes dimensões, a família, propriedade e empresa. E aí, o problema que surge nessas empresas é quando essas coisas, essas três esferas se misturam completamente, né? Quando a emoção invade as decisões da empresa, ou quando a reunião de sócios ela é realizada no almoço de domingo. Então, ou quando o patrimônio vira uma extensão das finanças pessoais, né? Então, isso gera, conflitos inevitáveis. Então, e aí, por isso que surge a necessidade, isso às vezes é inevitável, né? Mas surge a necessidade de ter instrumentos que minimizem esse problema, né? Como o acordo de sócios. E nas empresas familiares tem um instrumento que é bem poderoso, que é o protocolo de família, que é uma espécie de constituição familiar, né? Lá é definido regras de quem pode trabalhar na empresa e quem trabalha, por quanto ele é remunerado, né? Como ele é remunerado, quais as qualificações exigidas para que a pessoa trabalhe na empresa, né? Então ela tem que se qualificar para isso, como são distribuídos os lucros. Um grande problema que mais para frente a gente vai ver nas regras de acordo de sócios, que lucro não é remuneração do trabalho, pelo trabalho, né? Lucro é remuneração do capital. Então, e há uma confusão muito grande, né, nesses dois conceitos, né? E isso normalmente é causa de conflito familiar ou conflito societário. Então, esse protocolo também ele é interessante para dizer como se resolvem esses conflitos, né? Isso evita algo que é muito comum, né, nas empresas, em especial nas empresas familiares, que são as disputas judiciais, né? A gente vê irmãos brigando na justiça, ou sobrinhos, né, tios e sobrinhos. Então, isso é muito, muito delicado. E aí surge também, principalmente nas empresas familiares, a necessidade de um planejamento sucessório. Então, que é né, outro mecanismo muito evitado, né, principalmente pelos fundadores da empresa, que tem uma dificuldade, né, a gente vê uma resistência em pensar em planejamento sucessório, porque né, fala sobre morte, e isso sempre é um ponto delicado, né? Mas existe um dado que impressiona, que é o seguinte: a maioria das empresas familiares, elas não sobrevivem à segunda geração. E não pelo mercado, e não pelo negócio em si, mas pela ausência de um planejamento sucessório.
Então, o que é muito comum, quando o fundador, né, falece, né, ou, né, de uma forma brusca, né, sem uma organização, surgem os problemas como inventários demorados, disputa entre herdeiros, né, bloqueio de decisões na justiça, né, uma ordem judicial paralisa a empresa, e isso é muito grave. E aí surge um outro mecanismo muito importante, que são as holdings, né? A holding, embora, né, tenha gente que tem até um certo asco, né, tudo, né, é o momento, é o assunto da moda, que é holding, mas elas têm um papel muito importante, porque elas estruturam a sucessão, elas organizam a sucessão, elas protegem o patrimônio, evita conflitos, distancia conflitos da empresa operacional. Acho que esse é uma das principais vantagens, né? Distanciar o conflito da empresa que está operando, que está trabalhando, né? E, por consequência, ela garante a continuidade da empresa. Então, gente, planejamento não é o fim. Planejamento é garantia ou, né, a direção para uma continuidade. E deixa eu mudar aqui só um minutinho. Acho que eu não estou mudando aqui. Uma outra, né, que a gente vê, né, que precisa de regras e que é um ponto, né, delicado dentro das empresas, principalmente dentro das empresas familiares, é a sociedade entre cônjuges, né? Ou, né, o que é mais problemático, que deriva, né, disso, é um divórcio dentro das sociedades, né? E a gente fala que o primeiro acordo de sócios é o regime de bens do sócio, né? Ele, isso implica no patrimônio da empresa, né? E se, por exemplo, for um regime de comunhão parcial, né, o parcial ou universal, você traz o cônjuge para dentro da empresa. E se não tem regras claras sobre isso, né? Se não tem uma governança, se não tem, né, uma regra definida sobre isso, o ex-cônjuge ele pode se tornar sócio da empresa após a separação. Então, é isso que a gente recomenda, né? Empresas estruturadas, elas prevêem cláusulas como restrição, ou não, né? Isso tem que avaliar. Restrição de entrada de terceiros, critério de avaliação de cotas, e previsão de parcelamento das cotas em caso de dissolução, porque às vezes, depois a gente vai até enviar um questionário para vocês, para entender como que está a governança societária dentro das empresas de vocês. Se vocês puderem preencher, né, responder e nos enviar, será de grande valia. Por quê? Para a gente entender como que está, né? Isso é muito importante, porque se não tem regras claras, possivelmente um divórcio mal sucedido, um divórcio problemático, pode destruir a empresa de vocês, e por conflitos pessoais, né? Então, isso é muito importante, gente, né? Analisar, embora a gente fala assim, né? Isso é bom analisar quando a gente está se amando, né? No momento, às vezes, da constituição da empresa, em que, né, os ânimos não estão alterados, em que realmente há aquele empenho para fazer acontecer. Então, é ali que a gente vai redigir. Eu até gosto de uma frase do Dr. Ayrton, que ele diz o seguinte, que fica vermelho, mas não fica amarelo, né? Tem que Você tem que. A hora de ficar vermelho é na hora de redigir esses instrumentos para que realmente tenha, né, tenha tranquilidade para conduzir a empresa e depois não fique debatendo sobre essas questões. E um outro assunto que nós vamos falar que auxilia na longevidade das empresas é a redação de um bom acordo de sócios, que é o acordo de sócios, é o verdadeiro manual de sobrevivência das empresas, né? E ele é um instrumento poderoso na governança. Por quê? Ele vai definir regras. O contrato social,
ele vai trazer algumas questões muito importantes. Mas o acordo de sócios, ele não é levado a registro, né? Na junta comercial, ele não precisa ser levado a registro. Então, ele se torna mais íntimo, ele não dá, né? Ele não leva questões íntimas, né, a público. Então, ele é um instrumento poderoso. Por quê? Define regras de decisão, define também a questão da distribuição de lucros, da remuneração do sócio que trabalha, define entrada e saída de sócios, e principalmente como vai solucionar conflitos, né? Como vai resolver conflitos. E aí, eu vou trazer para vocês, vou colocar na tela aqui, algumas das principais cláusulas, né, que eu entendo que são as principais cláusulas de um acordo de sócios. Um dos primeiros é exatamente sobre governança e decisões, né? Quem manda. Então, vai definir o acordo, é importante que o acordo defina alçadas de gestão, né? Quanto aquele sócio, gestor, até quanto ele pode deliberar, quanto ele pode decidir sozinho, né? Colocar alçadas mesmo de decisão, né? Acima disso, precisa de mais uma assinatura, precisa de uma reunião de sócios. Então, essa cláusula, esse tipo de cláusula, ele é essencial, tá? Então, definir regras claras de decisão. Isso evita, né? Isso evita fraude, isso evita né, discussões, conflitos, né? E protege a empresa. Outro ponto que a gente costuma colocar nos instrumentos são as regras de desempate, mecanismo de desempate, principalmente em empresas paritárias, né, a empresa 50-50, que é, assim, né, primeiro, se puder evitar os 50-50, é ótimo, mas nem sempre a gente consegue evitar. Mas colocar regras claras de desempate, né? Isso evita a paralisia da empresa, porque às vezes né, um problema fica ali, não resolve, e aí não tem, às vezes, a maioria dos contratos ou dos acordos, né, quando tem, não tem regras claras de desempate. Então, colocar regras de desempate, mediação, tem várias formas né, de regrar isso, e isso é muito importante. Um outro ponto que a gente vê que normalmente dá problema nas empresas, principalmente empresas familiares, em que às vezes um irmão é sócio de uma empresa, a irmã é sócia de outra, que é não formalizar a sociedade de fato. Então, assim, né, é importante, tem que colocar no documento, ainda que não vá a público, que não registre na junta comercial, né, essa relação societária, mas colocar isso no instrumento, né, formalizar essa relação, porque isso dá problema, né? Isso a gente vê com bastante constância no escritório, essa questão de não formalização da sociedade de fato. Então, isso é muito importante, né? Então, a orientação é, se tiver essa situação, formalize, ainda que num instrumento particular, né, num acordo, enfim, num protocolo, coloquem essa situação num documento. Uma outra questão é realmente a proteção do patrimônio, a proteção conjugal, né, que é o escudo da empresa, que é o quê? É estimular a determinados regimes de bens no casamento. Isso não é uma regra, né? Você não vai obrigar o sócio a adotar um determinado regime, que é o mais recomendado, né? A separação. Mas você vai estimular. Por quê? Isso também não é só uma regra, né, às vezes ofensiva para aquele sócio, para né, o cônjuge daquele sócio, para o noivo, para a noiva, mas é às vezes uma regra de proteção, porque às vezes a empresa também pode ter problemas e isso ser um problema né, para o casal, né, e levar um problema financeiro para o casal. Então, isso é interessante também pensar, refletir sobre isso. Vedar a entrada de ex-cônjuge, como nós falamos lá atrás, né, sobre o problema das empresas familiares, das empresas, principalmente entre cônjuges, né, porque o ex-parceiro
dependendo do regime de bens, vai ter direito a ao valor dessas cotas. Então, vedar o ingresso não retira direito, né? Mas você evita que essa situação problemática venha para a empresa. Então, é importante definir, avaliar, né, definir uma avaliação da empresa e prazo para pagamento nesses casos. Então, isso é muito importante. E tem uma cláusula que é importante também nos instrumentos, que é se a justiça eventualmente obrigar a empresa a pagar algum valor para o ex-cônjuge, ter regra de que o sócio deve reembolsar esse valor, porque a empresa, novamente, não pode ser responsável por problemas pessoais. Um outro, uma outra cláusula que é importante, que é a barreira de entrada, né? Que nós já falamos, principalmente em empresas familiares, né? Que os herdeiros, né, só assumem uma gestão se comprovar requisitos técnicos, né? Então, tem que ter um determinado curso, tem que ter experiência, enfim, não pode ter que ter um nome, né, limpo, não se envolver em dívidas, né, em outros negócios problemáticos. Então, essa regra também é importante. E outra regra importante é o direito de veto, né, que é o seguinte, que é os sócios que remanescentes no falecimento, enfim, né, de um sócio, podem impedir a entrada de um herdeiro indesejado, né, optando por pagar os haveres a esse herdeiro, ou contratando um seguro, que isso também é importante, né, contratando um seguro para fazer o pagamento desses haveres. Então, isso não vai retirar direito de ninguém, né? A gente não quer retirar direito de ninguém, mas quer manter exatamente uma harmonia, né? A tal do affectio societatis, né? Vamos manter essa harmonia. Então, às vezes, um herdeiro indesejado, né? Alguém que não esteja de acordo com a filosofia da empresa, ele pode evitar a sua entrada. Agora, eu acho que essa cláusula, ela é, a nosso ver aqui, a mais importante, né? Uma das mais importantes, que é definir num acordo ou até no contrato, regra de apuração de haveres, né? Regra de saída do sócio. Então, definir como que a empresa vai ser avaliada. Vai ser avaliada a valor patrimonial, a fluxo de caixa descontado, enfim, colocar a metodologia de avaliação dessa empresa. Isso vai evitar discussões morosas, gente. Porque se você não faz isso, se você não tem isso no seu contrato social, isso vai para a justiça. Quem vai definir como sua empresa vai ser avaliada é a justiça. Tem critérios, né, no Código Civil? Tem, mas quem vai definir é um juiz. Um juiz que nunca participou da sua empresa, que não conhece o seu negócio, enfim, e não tem, né, o mesmo apreço que vocês. Então, definam metodologia de avaliação. Definam uma coisa que é muito importante: prazo para pagamento, das cotas, desses haveres na saída de um sócio. Por quê? Vocês podem ver, eu vejo muitos contratos sociais, não tem regra, não tem previsão de parcelamento. E se não tem previsão de parcelamento, o pagamento é à vista, né? Então a gente vai, né? E aí eu falo para isso para as pessoas ficam desesperadas. Como assim? Se alguém quiser sair, vai ter que pagar à vista, né? Se não tem um escalonamento de pagamento. E eu vejo isso muito, assim, né, a ausência disso nos planejamentos sucessórios, porque, né, muita gente adiantou a legítima, fez as doações, né, acabou fazendo os planejamentos sucessórios, mas não previu isso, não previu a avaliação das cotas, não previu um escalonamento de pagamento, um prazo para pagamento. Então, isso pode sangrar a empresa, pode matar a empresa, né? Porque se tiver que pagar à vista ou vai para a justiça, cria um problema, às vezes, que não dá mais para consertar. Um outro ponto que é importante é criar penalidades, que eu acho interessante, que é o quê?
desconto mesmo em retiradas imotivadas ou em causas, em falta grave, né? Então, às vezes, um sócio pratica uma falta grave, claro, de forma justificada, né? Isso tudo tem que ser comprovado. Então, criar penalidades, pensar em penalidades, né? Porque às vezes isso, né, além de causar um prejuízo à imagem da empresa, vocês ainda, né, os sócios que ficam têm esse encargo ainda, essa preocupação em fazer esses pagamentos. Outra cláusula muito importante de não concorrência, não compete, né? Proibir sócios que se retiram de atuar no mesmo ramo, isso é muito comum, né? Definir ali né, um número de anos que seja, né, interessante e sob pena de multa, porque não adianta também não ter a penalidade, né? E uma coisa que é muito importante, essa LOCAP, que inserir no instrumento um período mínimo de permanência obrigatória no negócio, né? Eu sei que ninguém é obrigado a permanecer, né, sócio, mas para alguns negócios que seja vital a presença daquele sócio, por exemplo, numa empresa de tecnologia, tem um sócio que é importantíssimo para o desenvolvimento daquele software, enfim, é essencial que ele se mantenha, né, no quadro por um período. Porque isso vai garantir, às vezes, a estabilidade, vai, né, perante investidores, porque às vezes a presença daquela pessoa ela é essencial, né, né, para o negócio, enfim. Então, definir isso, né, período de permanência sob pena de multa. A confidencialidade também é uma outra cláusula importantíssima, principalmente nas empresas familiares, né, as empresas entre cônjuges. O que a gente vê teve um conflito, um divórcio, enfim, sai a público, né, divulgando informações sensíveis, né, que não dizem respeito a ninguém, mas que isso acaba manchando, às vezes, a imagem da empresa perante aquela comunidade. Então, é essencial que se mantenha a confidencialidade. Tem um outro ponto também que eu costumo falar né, para os clientes, né? Assim, rolem, briguem dentro de uma sala, né? Mas não levem isso para terceiros, não levem isso para colaboradores, né? Esse recado de que há o conflito interno, né? Então, ou perante outros sócios também, né? Principalmente nas empresas que têm mais famílias, eu sempre digo isso, olha, gente, briguem aqui dentro, briguem aqui, né? Pode fazer o que quiser aqui dentro, mas saia daqui, vocês estão em harmonia. Não saiam em desarmonia, né? Acho que isso é muito importante para a imagem e para, né, para o sucesso da empresa. Então, regras também que a gente sempre coloca, e vocês, né, provavelmente estão acostumados, que é a drag along e a tag along, né, que é o direito tanto do majoritário quanto do minoritário, né, de venda conjunta, né, o direito do minoritário de vender a sua participação, né, as suas participações quando a empresa for vendida, ou o direito do majoritário de obrigar também o sócio minoritário a vender né, as suas cotas numa venda conjunta. Então, isso é muito importante. São algumas regras, né, gente? Porque não tem tempo para a gente ficar debatendo, talvez num outro momento, mas são algumas regras que eu entendo que são pertinentes, que são importantes para que a gente para que a gente evite crises, né? Então, que as empresas, acho que essa frase é muito emblemática, né? As empresas, elas não quebram por crises financeiras exclusivamente, né? Elas quebram por falta de organização interna, né? Por falta de regras claras. E eu acho que é essa reflexão, né? Essa reflexão realmente, né, que a gente falou isso, que quando as mulheres estruturam e protegem os seus negócios, os homens também, né, eles constroem mais que empresas, né, eles constroem legados, eles deixam a história, né, o recado é, revisem seus contratos sociais, seus instrumentos societários, se não tiverem, adotem, né, redigam um acordo de sócios, né, procurem um profissional para redigir um acordo de sócios, né, e se tiverem,
revisem também, porque esses instrumentos eles devem ser revisados continuamente. Então, é isso, é esse o recado que eu gostaria de dar hoje. Gostaria de agradecer vocês, né? Se vocês não dormiram, porque minha fala é mansa aqui, então, agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer às mulheres do escritório, nós estamos em maioria aqui, a Camila acho que fez uma conta aí, nós somos 70% do escritório, então agradecer imensamente a vocês, vocês constroem esse escritório a cada dia, né, com o empenho de vocês. Gostaria de agradecer as minhas mais recentes sócias, a doutora Fernanda Ferreira, que está aqui comigo, a doutora Aline Bego. Então, que vocês tenham muito sucesso nessa empresa, né, no escritório, que sempre foi muito acolhedor. Gostaria de agradecer especialmente a doutora Camila, por todo o empenho, né, pela competência, pela extrema competência que ela tem, e publicamente externar a minha admiração por você, Camila. Eu acho que você é extremamente competente e você dá conta de tudo, menina. É isso, Obrigada, gente. Muito Simone. obrigada, viu? Obrigada, Simone. A fala foi brilhante, a gente aprendeu muito Ah, aqui, foi muito obrigada. importante, compartilhou bastante informação legal. Aline, estamos por aí? Oi, tô aqui. A palavra é toda sua. Obrigada. Bom, eu vou pegar o gancho aí da doutora Simone e vou começar, né, também agradecendo o acolhimento aqui do escritório, né, que como foi dito, 70% mais ou menos das pessoas que trabalham aqui são mulheres. E eu entrei aqui faz menos de um ano e realmente foi muito bem recebida, muito bem acolhida e é um ambiente que nos valoriza muito. Então, agradeço todo mundo aqui pelo acolhimento. E, e aí, entrando agora no tema do nosso evento, né, eu vou falar sobre o compliance trabalhista. Eu confesso que eu fiquei muito pensativa sobre o que eu iria falar, não exatamente relacionado ao compliance trabalhista, mas fazer essa ligação com o Dia da Mulher, com as vozes femininas, né, com a perspectiva feminina sobre o compliance. E aí foi no domingo, né, no Dia da Mulher, que eu falei, é isso. Porque já faz alguns anos que eu comecei, né, a anotar no Dia das Mulheres, né, a gente abre o Instagram e a gente vê muito post, né, muitas mensagens. Tem diferente, tá? Mas a gente ainda vê muito falando sobre as dificuldades das mulheres, né? A luta pelo reconhecimento, a sobrecarga das funções e o quanto ainda falta para a gente ocupar as posições historicamente masculinas. E a doutora Simone falou sobre isso um pouco, né? E realmente, infelizmente, a gente ainda vê essa luta das mulheres muito menor, né? Mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, porque eu acho que as mulheres que mais estão sofrendo, elas são as que estão errando em querer se igualar aos homens, né? Então, assim, a gente não consegue ocupar o lugar dos homens. A gente não tem que ser igual aos homens, né? Nós somos essencialmente diferentes. A gente enxerga as situações de jeito diferente. E isso não estou querendo dizer que é melhor ou pior. Eu acho que são complementares, né? Então, os papéis que a gente ocupa na família, na sociedade e nas empresas, eles não vão se igualar ao dos homens. Essa luta tem que acabar, assim, né? A gente tem que entender que a gente é mulher, que a gente tem características diferentes, que a gente olha para as coisas de uma forma diferente, que nossa visão, mostrar para os homens como a nossa visão também pode complementar, ajudar, né? Eu vou fazer aí hoje não, esse ano, 18 anos de formada, e toda a minha atuação
eu trabalhei em conjunto com homens, né? Primeiro, eu trabalhei muitos anos com meu pai, advogado, doutor Aderbal Bergo, um advogado brilhante. E agora, aqui no Ferreira e Ferreira, eu divido a coordenação da área civil e trabalhista com o doutor Félix, também outro advogado brilhante. Mas durante todo esse tempo ficou muito nítido para mim como essa atuação se complementa, e como a gente tem um olhar muito diferenciado, né? Eles também, né? Eles são muito práticos, rápidos, a gente às vezes, né, demora um pouco mais, divaga um pouco mais, mas a gente tem. E aí entra aqui meu primeiro slide. Ixi, peraí, que tá na ordem errada. Pronto. No meu primeiro slide aqui, algumas questões que são predominantemente femininas, né, que os homens têm, mas a gente tem mais forte, que é a sensibilidade, a escuta, atenção aos detalhes, empatia, cuidado, paciência. E no compliance trabalhista, acho que no compliance como um todo, mas no compliance trabalhista especificamente, que é o nosso tema, essas características são muito importantes, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, eu começo aqui dando conceituando aqui o compliance trabalhista, apesar de eu imaginar que a maioria aqui já sabe. Mas, então, o compliance trabalhista consiste no conjunto de políticas, procedimentos e controles internos destinados a garantir que as relações de trabalho estejam em conformidade com a legislação trabalhista, com as normas coletivas, políticas internas da empresa e boas práticas de gestão de processos. Então, o objetivo é prevenir riscos e reduzir os passivos trabalhistas. E aí, eu queria ir para o próximo tema, que é a atuação do advogado no compliance trabalhista. Porque o advogado trabalhista, ele vai exercer esse papel essencial de identificar e avaliar os riscos trabalhistas, rever os contratos, as políticas, os procedimentos, orientar a gestão e as lideranças da empresa, acompanhar as mudanças legislativas e jurisprudenciais. Mas é importante dizer que tudo isso tem que ser analisado diante do contexto, das peculiaridades da empresa. Então, a atuação do advogado no compliance trabalhista, ela é muito mais do que conhecer a lei, né? Ela está voltada a entender a empresa, entender, né, a organização, o tipo de trabalho, os funcionários e tal, para poder ajudar aquela empresa da melhor forma possível. Então, é uma questão de estratégia, de conduzir situações sensíveis. E aí que eu vejo o quanto o feminino é importante, né? Esse olhar cuidadoso, minucioso, detalhista, chato, né, com as coisas, ele faz muita diferença aí na atuação do advogado e das empresárias, empresários também no compliance trabalhista. E aí eu queria aproveitar para comentar que quando eu comecei, né, como advogada, a gente via como... Ixi, apareceu alguma coisa aqui. A gente via como as empresas se relacionavam com o compliance trabalhista de uma forma muito diferente do que é hoje, né? Quando eu me formei, as pessoas não enxergavam, né? As empresas, os empresários não enxergavam muito bem a relevância, né, do compliance, do preventivo trabalhista.
Então, eles chegavam ali com as demandas trabalhistas, com as ações judiciais e queriam a defesa. Muitas vezes a gente tentava mostrar ali, olha, se a gente estruturasse isso, melhorasse isso, mudasse isso e tal, você não teria esse tipo de demanda, ou teria muito mais chance de êxito, precisaria reestruturar isso. Apresentavam um projeto, uma proposta, enfim, e as empresas não se interessavam por isso, porque eles viam isso como um custo, né? E não como um investimento na empresa. E eu pude observar isso muito bem na minha trajetória, porque desde o início a gente tinha alguns clientes que tinham contratos de consultoria, né, se preocupavam com o preventivo, e a gente via a nítida diferença, né? Eram poucas, mas a gente via a diferença. Essas empresas, desde o começo, quando pensavam no preventivo trabalhista, ou elas não tinham reclamação, ou tinham muito poucas, e quando tinham, o êxito era muito maior. Mas ainda assim, não era uma cultura para as empresas. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo isso mudar e as empresas entenderem o quanto é importante estruturar a empresa e agir de forma preventiva. Eu acho que isso, inclusive, é uma tendência em todos os aspectos, né? A gente pode até comparar, de repente, aí com a medicina, que hoje a gente vê que antes também era visto como tratar doença, né? E hoje é visto como você se cuidar para evitar doenças. Então, o compliance trabalhista é mais ou menos isto, e as empresas estão começando a ver a importância disso. E aí, um ponto importante também para deixar registrado aqui, as empresas às vezes também pensam que, se eu tiver um compliance trabalhista, eu não vou ter demanda trabalhista. E aí eu preciso deixar bem claro que não é bem assim, né? A gente reduz significantemente, mas a gente também aumenta muito o êxito nas ações, né? Às vezes eu vejo cliente perguntando, mas ele pode fazer isso? Ele pode entrar com essa ação? Ele pode pedir isso? Poder pode, todo mundo pode pedir o que quiser, né? Mas daí a ter êxito vai depender de como você conduziu a situação lá atrás, né? Deixa eu mudar o slide aqui. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então desculpa aí a lentidão para trocar os slides, enfim. E aí, eu quis colocar aqui para vocês um dado. Meu marido é empresário e eu sei o quanto vocês adoram números. E eu confesso que até eu fiquei assustada com isso quando eu fui pesquisar, né? Eu peguei essa fonte direto do TST e quanto custa o contencioso trabalhista para os empregadores no Brasil. Então, no ano 2024, que foi a última análise, foram registrados mais de 2 milhões de novos processos e movimentado quase 50 bilhões de reais pagos a reclamantes. Isso é muito alto, né? Isso é muito dinheiro, isso é muito caso. E eu acho que isso também começou a fazer, os empresários começaram a entender que eles não podiam agir de uma forma reativa, né? Que era o que a gente tinha antes, quando a empresa só se preocupava na defesa das ações. Era uma forma reativa de agir. E hoje eles têm entendido que a forma preventiva não é um gasto, né? É um investimento. E aí, a gente começa a analisar o que esses dados indicam para as empresas. Porque a gente vê, né, como o número alto e os valores altos, né,
mesmo após a reforma trabalhista, que buscou flexibilizar alguns aspectos da relação de trabalho, continua sendo uma realidade muito relevante para as empresas, né? Financeiramente relevante, inclusive. E aí, quando eu estava fazendo essa análise, eu vi que eu notei, eu até ia colocar um gráfico, acabei não colocando, que a reforma trabalhista ela foi em 2017, né? Em 2018 e 2019, a gente teve uma redução significativa das demandas trabalhistas, com essa flexibilização de alguns pontos. 2020, 2021 também, mas aí devido à pandemia, né? E aí, a partir de 2022, um crescimento, né? E eu fiquei pensando, né, o porquê disso, e queria passar isso para vocês. Então, primeiro, a gente tem uma questão muito importante na justiça do trabalho, que faz com que o preventivo seja mais importante, eu acho, do que em qualquer outra área, porque é que a questão da gratuidade da justiça. Então, a reforma trabalhista, ela melhorou essa situação, porque começou a prever honorários de sucumbência, honorários periciais, mesmo para quem tinha a gratuidade, mas isso depois foi reformado pelo STF, né, entendendo que isso seria inconstitucional, e aí, se você olha comparativamente, foi aí também que voltaram a crescer as demandas, porque, né, não tem que pagar custos, não tem que pagar honorários de sucumbência, não tem que pagar perícia, então fica mais fácil se aventurar, né, nos pedidos aí, na ação trabalhista. Outra coisa que eu acho que faz o número de demandas trabalhistas ser muito alto é a dinâmica dos entendimentos na justiça do trabalho. A gente, como advogado, a gente sofre aqui para acompanhar, porque vão mudando entendimentos o tempo todo, você tem que estar sempre atualizado, sempre buscando novos entendimentos, e isso é muito difícil para as empresas, né? Que se alinham de uma forma e de repente já não é mais assim, e aí às vezes nessa mudança acaba tendo questões aí que acabam virando demandas trabalhistas. A transformação das relações, né? Porque mesmo após a reforma trabalhista, inclusive com a reforma trabalhista, a gente começou a ver o reconhecimento, né, de tipos diferentes de relação. Então, agora a gente tem muito home office, que veio, inclusive, né, com a pandemia, muito forte, a terceirização. Então, muitos aspectos novos que a reforma trabalhista pretendeu ajudar, mas que aí vão criando novos conflitos até as empresas se adaptarem a esse novo cenário. Então, se você atua num preventivo, né, você já vai se programando conforme as mudanças vão acontecendo, para que você não tenha esse tipo de problema, principalmente nessas novas relações aí de trabalho. E aí também a gestão interna das empresas, né? Que se ela não for organizada, se não tiver os procedimentos internos, se não seguir o entendimento, não seguir a lei, não tiver uma organização e uma orientação, acaba virando demanda trabalhista e passivo para a empresa. E aí, nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu também vi pela fonte do TST que as demandas mais frequentes registradas em 2024 eram sobre os temas adicional de insalubridade, verbas rescisórias, multa de 40% do FGTS, multa do artigo 477 e indenização por dano moral. E então a gente vê que os temas mais frequentes discutidos em demandas trabalhistas não são temas
diferentes, novos, complexos, nada disso. São temas básicos, né, que estão no dia a dia da maioria das empresas. E que podem ser evitados ou reduzidos com o compliance trabalhista. A gente vê, por exemplo, verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS. Muitas vezes, isso decorre, por exemplo, de uma demissão por justa causa, né? Porque a empresa demite o funcionário por justa causa. Para demissão por justa causa, você tem aí requisitos e procedimentos específicos para fazer, e a empresa, achando que está fazendo aquela rescisão por justa causa da forma correta, não toma os cuidados que deveria tomar, que teria que tomar, e acaba vindo, por exemplo, um pedido de reversão da justa causa. E aí vem pedido de diferença das verbas rescisórias, multa de 40% do fundo de garantia. A indenização por dano moral, a gente vê, assim, quase não tem uma reclamação trabalhista que não tenha pedido de indenização por dano moral. Isso é muito amplo, muito vasto, mas, assim, políticas internas da empresa, orientação aos gestores de como lidar, inclusive, assim, o compliance trabalhista e o papel do advogado, mais especificamente nisso, ele não está também só em gerar políticas e que prevejam já as situações que podem acontecer, mas também atuar em casos concretos antes deles virarem demanda. Porque, por exemplo, você tem ali as políticas internas da empresa estruturada, tudo certinho para evitar que tenha alguma questão que possa ensejar um dano moral, mas de repente aconteceu um episódio lá da empresa, né? Se você atua preventivamente também nesse fato que já ocorreu, você também consegue reduzir, impedir aí a ação trabalhista, ou, ao menos, conseguir ter uma boa defesa e uma chance de êxito, né? Porque o advogado vai conseguir analisar, naquele caso específico, as medidas que podem ser tomadas para minimizar aquilo, né? Ou para você fazer prova de que aquilo não foi exatamente como está sendo passado pelo funcionário, enfim. E outra coisa importante que a gente vê nesses temas é que e eu vejo também na prática aqui, que a maioria dos litígios trabalhistas não surgem porque a empresa agiu de má fé, não quis pagar. Claro, existem sim empresas que atuam dessa forma, mas a gente vê que empresas até que estruturadas e que se preocupam em fazer a coisa certa, acabam tendo reclamações trabalhistas justamente por questões internas que a empresa poderia ter impedido ou reduzido se tivesse tratado a situação de uma forma mais preventiva. E, além dos temas mais frequentes, eu queria trazer aqui para vocês também alguns temas atuais no compliance trabalhista. Porque nos últimos anos, eu acho que o compliance trabalhista ele também vem ganhando muita relevância nas discussões jurídicas, porque tem surgido também temas diferentes, aumentado também alguns temas. Então, por exemplo, o assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho, a questão da pejotização, né, que está muito forte, os dados pessoais dos trabalhadores em relação à LGPD, saúde mental e riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, esses temas são alguns dos temas mais recentes e que precisam muito de uma atuação preventiva para serem evitados, ou ao menos para que se tenha defesa nas ações e chances de êxito. Então, em relação ao assédio moral, tem um dado muito impactante também,
Entre 2020 e 2024, a Justiça do Trabalho recebeu 458.164 novas ações envolvendo pedidos de indenização por dano moral decorrentes de assédio moral no trabalho. Isso é muito, gente, muito. E a gente vê aqui na prática que a maioria dessas demandas poderiam ter sido evitadas com o compliance trabalhista. Porque, assim, o assédio moral, ele não se dá com uma conduta única, né? Um gestor gritou com um funcionário um dia, né? Isso não vai configurar um assédio moral. Ele precisa de que o empregado seja frequentemente exposto à humilhação, constrangimento, desrespeito. E então, você ter políticas internas delimitadas para os gestores, você ter canais de denúncia dentro da empresa, desse tipo de prática, de reclamação, né? Você tá sempre atento a esse tipo de cobrança dos gestores e tudo mais, eles fazem muita diferença nesse tema do assédio moral. E orientar os gestores, ter assim, um modelo de orientação de como eles devem agir, seguir com os funcionários é muito importante. Uma questão que a gente vê muita discussão nas demandas trabalhistas é a questão de cobrança excessiva, né? E isso é muito claro na jurisprudência, né? Que o empregador, né, o superior, ele tem o poder diretivo, né? Ele tem o direito de fazer cobranças, de exigir e tudo mais. O problema é como isso é feito dentro das empresas, né? Porque você não pode expor um funcionário, humilhar um funcionário. E é uma linha muito tênue, né? Porque cada pessoa se entende humilhado ou constrangido com algum tipo de trato, né? Então, é muito importante a gente ter políticas internas preventivas do assédio moral. Aí vem o próximo tema, que, gente, esse eu acho que é o recorde hoje em dia, que é a questão da pejotização. E por que ela é muito discutida? Eu vejo assim, que os empresários têm, às vezes, um pouco de dificuldade de entender e o que fez também surgir muita demanda trabalhista relativa ao tema. É possível contratar por meio de pessoa jurídica? Sim, é possível fazer essa contratação. Mas ela tem alguns requisitos ali que você tem que cuidar, né? Então, se a empresa está pensando em começar a fazer esse tipo de contratação, é muito importante ela ter uma assessoria jurídica, ela atuar preventivamente para ela não ter problema. E isso varia caso a caso, depende da empresa, do tipo de trabalho que você vai contratar por pessoa jurídica e tal. O que as empresas não podem perder de vista é que existem os requisitos da relação de emprego, né? E esses requisitos, eles não foram alterados. Então, assim, a partir do momento que você tem um contrato de prestação de serviço, contrata alguém, né, por pessoa jurídica, e você não toma esses cuidados com a relação, você está fadado a ter problema dentro da sua empresa. Então, e aí vem duas frentes, né? A questão do contrato e a questão da realidade contratual. Então, assim, você tem que ter um contrato muito bem redigido, né? Muito bem pensado para aquela atividade, para aquela empresa e tudo mais, para que fique bem claro que não tem ali presentes os requisitos da relação de emprego, ou pelo menos não alguns. E também a realidade
tem que ser de uma relação sem vínculo empregatício, né? Inclusive, é uma questão que está sendo muito... que está tema de... os processos desse tema estão suspensos para julgamento, vai ser o tema 1389 do STF, e justamente essa discussão que está sendo feita. Então, por exemplo, quando você tem um contrato de prestação de serviço, vai ter ali a discussão, e mesmo assim, o que vai prevalecer é a realidade contratual. Então, se o empregado consegue provar que, em que pese ele tenha aquele contrato, na realidade, ele atuava como um empregado, aquele contrato não tem validade nenhuma, vai ser reconhecido o vínculo de emprego. E se não tem contrato, também o que vai valer é a realidade dali daquela relação. Mas é muito importante sempre ter o contrato, tá? Porque, inclusive, está sob julgamento no STF essa questão da competência para o julgamento, né? Porque estaria em discussão aí, se eu tenho o contrato, se a competência para analisar aquele contrato é da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Comum. E se eu não tenho o contrato, ele vai indiscutivelmente para a Justiça do Trabalho. E isso é muito importante, porque a Justiça do Trabalho, a gente sabe, o princípio primordial da Justiça Trabalhista é a hipossuficiência do trabalhador, né? Então, as coisas são vistas de forma diferente. Então, o recado que eu deixo para vocês aqui em relação a essa questão da pejotização é que o que importa é a realidade da relação entre as partes. Então, tomem muito cuidado com isso e façam um preventivo, façam contratos bem estruturados, estruturem as relações, porque apesar de ser permitido, de estar reconhecida a possibilidade de contratação de pessoa jurídica, ela não pode servir para fraudar uma relação de emprego, né? Então, esse aí é o problema, é quando você começa a usar isso sem o cuidado necessário, simplesmente para não ter mais que contratar, fazer contrato CLT. Outra questão é a proteção de dados nas relações de trabalho, né? Quando a gente pensa na proteção de dados, geralmente a gente pensa do cliente, do fornecedor, enfim, mas isso também se aplica às relações de trabalho, porque as empresas, elas diariamente, elas recebem dados, né, de empregados, né? A gente usa a palavra tratam, e tratar, aí na LGPD, tem várias condutas que significam tratar, inclusive coletar, receber, arquivar, armazenar, que é do dia a dia das empresas, né? Então, para fazer o registro, você precisa dos documentos pessoais, para abonar a falta, você precisa de atestado médico, então você precisa ter e armazenar todos esses documentos. E aí tem, assim, duas perguntinhas que são clássicas, assim, das empresas fazerem, que eu já vou adiantar aqui, que é se a empresa precisa pedir autorização para o empregado para guardar os dados deles. Depende. Se for os documentos essenciais para a relação do trabalho, então não precisa de autorização. Então, se eu vou querer assim, ali os documentos pessoais, a carteira de trabalho, enfim, tudo que eu preciso para fazer o registro dele, colocar tudo lá no e-social, tudo direitinho para o contrato de trabalho, eu não preciso, né, de uma autorização por escrito do funcionário para guardar aqueles documentos. Mas, se você for usar algum dado para alguma finalidade diferente, por exemplo, usar para divulgar alguma coisa, para compartilhar com algum parceiro, enfim, para qualquer finalidade que vá além do contrato, sim, você precisa de autorização por escrito e específica
para que você está usando aquela imagem. Então, não adianta você fazer o funcionário assinar um documento, eu autorizo o uso da minha imagem, eu autorizo o uso do meu documento. Não vai ter eficácia, você precisa colocar ali para que exatamente você vai usar aquele determinado documento e a autorização do funcionário para isso. E outra, também campeã, é a questão do monitoramento do e-mail e do celular corporativo do funcionário. É muito comum as pessoas perguntarem se as empresas podem fazer isso. Pode, mas precisa formalizar isso antes. Então, quando o funcionário entra na empresa, antes de ter qualquer problema, antes de você acessar qualquer dado, você vai formalizar que a empresa vai ter acesso ao e-mail, ao celular, tal. Então, isso nem precisa ser tá no contrato da pessoa, tá? A maioria das coisas, inclusive, não precisa estar no contrato de trabalho, não é o melhor local. É nos regulamentos internos, nas políticas internas da empresa, que você detalha mais a fundo esse tipo de coisa. Então, e aí você detalha, o empregado assina e lá tem que estar detalhado exatamente qual vai ser o dispositivo que vai ser monitorado, como ele vai ser monitorado, para que ele vai ser monitorado, enfim, tomar todas as precauções necessárias. E outro tema muito forte são as questões de saúde mental, né? Aí tem outro dado importante, ó. Em 2023 foram registrados mais de 288 mil afastamentos por transtornos mentais no Brasil, evidenciando o impacto crescente da saúde mental nas relações de trabalho, que tem analisado cada vez mais demandas envolvendo síndrome do burnout, transtornos de ansiedade relacionados ao trabalho, depressão associada ao ambiente laboral, tá? E aí, isso também é essencial, o trabalho preventivo. Você ter as políticas, os treinamentos dos gestores, a forma de cobrança e tudo mais, para evitar esse tipo de questão relacionada ao trabalho. Porque quando você tem um afastamento por transtorno mental relativo ao trabalho, isso é um problema para a empresa, porque ela é entendida como acidente de trabalho e gera instabilidade. Então, você trabalhar no compliance trabalhista também para criar um ambiente corporativo saudável, gostoso, né, prazeroso, é muito importante para reduzir esses casos relacionados ao trabalho. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão sofrendo de questões mentais. É normal, a gente tá, principalmente as mulheres, né? A gente se sente muito sobrecarregado o tempo todo, quer equilibrar 50 pratinhos, mas o problema é quando o empregado consegue linkar isso ao trabalho. Então, ter políticas internas para reduzir isso e para você também conseguir ter uma defesa numa alegação dessa é muito importante. Então, a questão do compliance trabalhista, eu vejo muito mais como a forma como a empresa, os seus gestores e tal, se relacionam com as pessoas que trabalham nela e como elas enxergam prevenir problemas e o valor disso, do que justamente só interpretar a lei. E aí é nisso que eu vejo como o papel da mulher, né, como a perspectiva feminina é importante, porque como vocês podem ver, para o compliance trabalhista, a atenção aos detalhes, o cuidado, tudo aquilo que eu comentei no primeiro slide, eles fazem muita diferença, eles importam muito, né?
Não desmerecendo que os homens podem agregar também, como eu disse, eles têm características que a gente não tem, e o que mais me impressiona é a praticidade, né, que a gente não tem muita, mas é muito importante esse olhar feminino para as empresas, não só dos advogados, mas para quem gerencia, administra, para os sócios, enfim, ter um olhar feminino é muito importante, né? Não é igual ao do homem. É tão importante quanto, é complementar, né? E aí, para finalizar, eu queria dar, assim, 3 dicas de como, dicas simples para as empresas começarem a olhar para o seu compliance trabalhista. 2 delas não precisam de advogado, né? Então, a primeira é não misturar questões pessoais com as questões da empresa. Por quê? Eu vejo muito caso assim. Ou o cliente, quando chega a demanda, fala assim, gente, mas esse empregado foi o que eu mais cuidei, eu fiz de tudo, eu dei tudo, e agora ele tá me colocando na justiça por causa disso. Quando você começa a fazer isso com um funcionário, é o cenário perfeito para você começar a fazer concessões de coisas que não são exatamente o que a lei determina. E aí você acha que você está numa troca ali e de repente vem a reclamação trabalhista. Então, assim, você não precisa ser uma pessoa que não tenha um bom relacionamento com seus funcionários, a sua empresa não precisa ser, né, muito rígida, porque aí você vai ter outras questões. Mas o que né, em questão de regras, o que e a gente não deve misturar. Eu me lembro muito bem, mais para o começo da minha atuação, que eu tive um caso em que a empresa foi condenada a pagar danos morais em uma ação por jornada extenuante. E aí um dos sócios me disse, mas Aline, o que eu ia fazer? Quando eu precisava que cobrisse outro turno de alguém faltava, ou quando eu precisava fazer hora extra, enfim, ele era sempre o que se candidatava, né? Porque a empresa tinha essa política de perguntar quem queria. E mais do que se candidatar, ele me implorava para fazer as horas extras. Ele dizia que ele estava precisando muito daquele dinheiro, que eu precisava ajudá-lo. E aí eu acabei deixando, né, ele dobrar turno, fazer um monte de hora extra e tal. E aí veio, né, depois. Com certeza tiveram outras questões entre eles e na demanda trabalhista foi pedido dano moral e ele foi condenado a pagar, porque realmente aquele trabalhador, ele trabalhava muito. Então, assim, gente, eu sei que nas empresas, ainda mais nas empresas menores, e ainda mais nós mulheres, né, a gente tem muito essa tendência do acolhimento, mas é muito importante que essas questões sejam vistas de forma muito profissional, tá? Para evitar questões trabalhistas. Outra coisa, documentar, tá? Porque depois, numa defesa trabalhista, os documentos, eles são muito importantes. Muito. Então, a gente pode pensar nas regras internas documentadas, nas advertências, sempre fazer por escrito, né? Primeiro a verbal, mas depois por escrito, suspensão, tudo por escrito, os treinamentos, EPI, enfim, tudo ter registrado, né? Qualquer mudança dentro de alguma política interna da empresa ser comunicado e você ter como provar aquela comunicação, porque tudo isso, numa defesa trabalhista, vai ser extremamente relevante. Então, é aquilo que eu falei, né? O compliance, ele também não é só para evitar que você tenha ações trabalhistas, isso a gente não consegue, né? A gente consegue reduzir, na maioria dos casos, mas a gente não consegue evitar. Mas a gente consegue ter defesa e ter êxito se a gente trabalhar de uma forma preventiva. Então, tendo tudo documentado para poder se defender nas demandas. E aí, o último, que eu não podia deixar de citar, né, é muito importante mesmo,
mesmo para aqueles que não têm a oportunidade de ter um jurídico assessorando em todas as questões, em todas as políticas, em todos os casos, mas em casos sensíveis é essencial consultar um advogado. E isso não é custo, tá? As empresas não podem ver isso como custo, é como investimento. Porque se você atua num caso sensível com orientação jurídica e estratégica, você com certeza vai ou evitar a demanda ou conseguir maior chance de êxito na, na ação, caso ela venha a existir. Então era isso, gente. Eu finalizo aqui, na verdade, reiterando essa questão do feminino, da nossa visão e da importância dela no compliance. Agradeço todo mundo aí por ter me ouvido, pela paciência. E é isso, estou à disposição para tirar dúvidas aqui agora. Obrigada, Aline. De novo, como vocês viram, eu não estava mentindo quando eu disse que eu estava acompanhada de mulheres brilhantes aqui no nosso dia. Eu estava pensando durante a sua exposição, Aline, durante a exposição da doutora Simone, e fazendo um pouco pensando na nossa vida, né, na nossa atuação como mulheres no direito, né? E eu me lembrei de um comentário que uma colega minha fez, que ela me questionava, ela falava, mas você acha que ainda tem diferença, né? Você sente isso na sua prática? E eu falei pra ela, olha, enquanto eu, quase todas as semanas, sou a única mulher dentro de uma sala de reunião, e isso acontece, acredito que aconteça com você, acredito que aconteça com a doutora Simone, eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer. Porque às vezes o lugar que a gente trabalha, de fato, existe um tratamento igualitário. Mas quando a gente sai dessa bolha, a gente sente as dificuldades e as diferenças como elas são latentes, assim, e é muito complicado. E você falou dessa questão dos direitos, da necessidade dos direitos iguais, enfim, dessa procura, né? E embora hoje o tema não tenha sido um tema tributário, eu acho que eu trago um pouco da minha experiência pensando num princípio tributário, que é o princípio da igualdade, que ele fala basicamente nessa questão de tratar, né, dar um tratamento, a impossibilidade de dar um tratamento desigual em pessoas que estão em situação proporcional ou igual. E aí o que eu sinto, na verdade, é isso, que falta um pouco desse princípio tributário na nossa vida, né, pra gente ter esse tratamento igual, enfim, para que a gente sinta, né, para que a gente não estranhe todas as vezes que nós somos as únicas mulheres na reunião, e não estranho porque a gente achou isso normal, mas sim porque isso já não acontece mais, né? Na verdade, a gente encontrar reuniões, encontrar gestores cada vez mais do sexo feminino, né? E o que a gente vê realmente é o contrário, a quantidade de homens nos cargos de liderança não é proporcional à quantidade de mulheres nesse mesmo cargo. Então, quem sabe a gente não tem um pouco mais desse princípio da igualdade também nas nossas relações e começa a ver salas de reuniões mais misturadas, mais diferentes, e que isso se torne o novo normal, né? E que a gente se Até esses dias. ajude mais. Ai, desculpa, Simone, Não, que a gente se imagina. ajude mais também, né? A gente vê muita disputa entre mulheres, né? Pelo poder e tudo mais, mas assim, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ser um time, né? Uma corrente. Não, com certeza. E até esses dias, só um comentário. Eu falei, não sei se foi um elogio, né, ou não. Esses dias, né, eu recebi um elogio, né? Eu penso, falei, nossa, você pensa como um menino. Eu falei, não sei se é um elogio ou né, o que é, né? São aquelas Você vê como pequenas que é, né? agressões, né? Exato, Isso, são as né? Isso pequenas são... agressões que são disfarçadas de elogio e a gente acaba se acostumando e às vezes a gente é tão pega desprevenida que a gente só sorri a cena, né? Mas Né? é isso. Muito bem. Bom, eu queria começar com as perguntas. A gente teve algumas participações aqui, eu acho que a gente pode ir conversando nós três ao mesmo tempo sobre elas, acho que vai ficar bem legal. Inicialmente, o Fábio, ele deu uma indicação de filme, um filme que, pelo que eu entendi, ele tá no aplicativo da Disney, que é o Deu Match, a rainha dos apps de namoro, que é uma história real sobre a criadora do Badu, e ele disse que é uma história totalmente alinhada com esse nosso tema, então fica a dica para todos nós, né? E aí, entrando nas perguntas, a primeira pergunta é a seguinte: quais são os principais riscos trabalhistas que um programa de compliance bem estruturado consegue prevenir dentro das organizações? É difícil enumerar,
né? Porque esse tema, ele é muito abrangente, né? Tem muita coisa, mas como eu disse na minha apresentação, né? Os temas mais recorrentes são os mais básicos, né? E faltou aqui um que eu vejo demais, que não estava na fonte do TST, que são horas extras. Então, a gente vê que às vezes uma organização das horas de trabalho, das jornadas e tudo mais é essencial, né? Das formas de registro, de ponto, de controle e tudo mais. Então, assim, é muito. Tem tanto os sistemas atuais quanto os básicos. Hora extra, intervalo, intrajornada, intervalo interjornada, tudo pode ser previsto no compliance trabalhista. Então, perfeito. E a pergunta também vem para a esfera societária, né? Quais mecanismos de governança podem ser previstos nos acordos societários para fortalecer a aplicação das políticas de compliance nas empresas? Nós falamos sobre, né, um ponto que é importante, que é a segregação de funções, né? Isso acho que é interessante. Definir quem atua, quem executa, se possível, constituir, criar um conselho de administração, um conselho consultivo, né? Separar essas esferas, eu acho que é interessante. Ter cláusula de exclusão de sócio, né? Se tiver algum problema, isso também passa, né, eu acho que uma boa imagem para, né, para a sociedade. Auditorias externas, se possível, né? Passar por uma. Tem, né? Normalmente tem, né? A obrigatoriedade de auditorias, ela é quando a empresa atinge um determinado faturamento, mas auditar, né, de tempos em tempos também é interessante. Regras de acesso à informação, né? Como permitir que o sócio, que o acionista tenha acesso à informação. Acho que são esses alguns pontos, né? Tem vários, né? Mas eu acho que esses pontos, acho que ele ajuda a ter regras mais claras aí. Eu acho que tanto na esfera trabalhista quanto na esfera societária, a grande informação aqui é tentar regular o que ainda não aconteceu, né? E ter essas regras de forma Exatamente. muito clara, né? Para que a gente não seja pego de surpresa no futuro e pense, acho que é a frase que a gente costuma ouvir, nossa, mas eu nunca imaginei que isso poderia acontecer aqui na minha Uhum. empresa, né? Então acho que esse é o principal ponto. Inclusive, quando a gente vai fazer, né, uma reunião para oferecer uma consultoria trabalhista para alguma empresa, primeiro a gente ouve muito, né? A gente quer saber muito como eles trabalham. Como que vocês lidam com hora extra? Como vocês lidam com intervalo? Como vocês lidam com isso? Como vocês lidam com aquilo? E aí a pessoa vai contando e aí a gente vai já traçando, né, tudo que a gente precisa organizar preventivamente para evitar qualquer problema. E também, né, em casos específicos mesmo, às vezes a pessoa está aqui com uma demanda, né? Eu pago hora extra para cargo de confiança e agora eu precisava mudar isso. Como que a gente pode fazer? Então, a gente vai traçar uma estratégia para que a gente consiga fazer essa transição de uma forma menos gravosa para a empresa, né? Explicando todos os riscos dessa transição, enfim. Então, a gente primeiro tem sempre que ouvir muito a empresa. Não, Eu acho que perfeito. é conhecer o negócio, né? É, Saber das suas fraquezas, das suas forças. Acho que isso é essencial para poder realmente dar a solução, né? Acho que isso é bem interessante. Conhecer. Por isso que a gente fala, né? Tem que explorar, né, bem o empresário na hora de prestar uma consultoria de como é o negócio dele, né? Acho que isso que é o essencial. Legal. A próxima pergunta, também para as duas, diz o seguinte: quais conselhos vocês dariam para as mulheres que buscam crescer profissionalmente? Qual seria o caminho das pedras? Eu posso começar. Eu acho que assim, para mim, né, muito simples, mas se conhecer, né? Conhecer o que tem de melhor, né? E desenvolver essas habilidades. Eu acho que isso que é interessante, né? Se conhecer, não adianta forçar, como a doutora Aline falou, né? Nós não somos, né, iguais aos homens, né? Até de forma biológica, né? Orgânica, né? Mas conhecer a si própria, né? Ver exatamente quais são as suas habilidades e explorar isso. Acho que, para mim, isso é que é interessante, né?
Eu acho que, em paralelo a isso que a doutora Simone falou, né, se conhecer e trabalhar a sua autoconfiança, né? Porque muitas vezes, por exemplo, uma reunião em que tá só você de mulher, se você não estiver muito bem com você mesmo, muito certa do que você sabe, muito certa de quem você você não vai dar conta daquilo. Quando começar a brincadeirinha de você parece um menino falando, quando vier questionamentos que você vê que talvez não viriam para um homem, enfim, então trabalhar a sua autoconfiança, né? Aquilo que falam até nas relações pessoais, se você não se amar, quem vai se amar? Então, se você não confiar no seu trabalho, no seu conhecimento, em quem você vai ser difícil alguém te respeitar no mundo dos negócios, né? A gente já encontra dificuldades naturais, né? Então, se a gente vai adicionar essa, fica um pouquinho pior, né? É, A próxima pergunta para a doutora Simone é a seguinte: em situações de conflito grave entre sócios de uma empresa familiar, quais mecanismos jurídicos tendem a preservar melhor o valor econômico da empresa? A dissolução parcial, a exclusão de um sócio, ou soluções consensuais como mediação e arbitragem? A grande dificuldade, né, dos conflitos familiares familiares das empresas familiares é que não são exclusivamente conflitos societários, né? Então tem uma raiz às vezes mais profunda, né, em relações familiares, em relações entre irmãos, né, em relações da infância, né? Às vezes, né? Então não é tão simples. E outra coisa também, né? A gente fala às vezes de patrimônios, às vezes é uma empresa que tem só imóveis, enfim. Então, não é tão simples, né? Às vezes seguir para o caminho de uma dissolução parcial, né? Como foi dito, né? Ou a exclusão de sócio, né? Como que um pai vai excluir um filho, né? Ou, né, um irmão vai excluir um sobrinho? Então, não é tão simples. Então, assim, eu entendo que nas empresas familiares não tem uma fórmula, mas a mediação, né, o encontro dessa solução, né, primeiro ter regras claras de soluções de conflito, e a mediação acho que é um caminho interessante. Perfeito. Agora, um pouco mais na esfera trabalhista, quais medidas as empresas podem adotar para prevenir o assédio contra mulheres no ambiente de trabalho? eu acho que as principais que eu vejo, né, duas. Primeiro, que eu citei, né, é a orientação da gestão, né? Então, em como tratar essas mulheres e também em como intervir quando verificar que algum outro homem dentro da empresa está tendo alguma atitude que poderia ser reconhecida como assédio. E eu acho também os canais de escuta das mulheres, né, para que ela possa falar na empresa o que está acontecendo com ela e possa ser acolhida, né? E veja como é importante a mulher nesse detalhe, né? Porque a gente sabe, né, que ela não vai se abrir para um homem com esse tipo de coisa. Vai ser difícil. É muito mais fácil ela se abrir e se sentir acolhida por uma mulher, né? Então, eu acho que essas duas coisas, né? A orientação dentro da empresa, as regras dentro da empresa de condução e um canal aberto para poder fazer denúncia, reclamação, enfim. Eu acho que dependendo do tamanho da organização também seria interessante a gente pensar no olhar atento do gestor, né? Para ele verificar Sim, se às vezes existe algum tipo de atitude ali que pode gerar algum tipo de dano para a pessoa, enfim. E talvez até chamar para uma conversa, né? Antes que a pessoa chame, porque às vezes a pessoa não se sente confortável para debater esse assunto. É o que você falou, às vezes ela uhum, não tem uma pessoa que ela se sente aberta o suficiente para tratar do assunto. E isso acaba, sim. às vezes, ampliando, chega numa situação já totalmente insustentável, né? E talvez o olhar atento do gestor nesse sentido, ele conseguiria mitigar, pelo menos, o que está acontecendo, né? É. Olhar atento e próximo, né, também. Eu vejo assim, a gente tem que, como eu disse, a gente tem que seguir as regras, tem que seguir a lei, não pode misturar o pessoal com o profissional e tal. Mas um gestor que ele se mostra de alguma forma acessível, próximo, ele dá mais chance desse contato acontecer, ou mesmo assim, se ele for fazer a abordagem, que a pessoa consiga falar, né?
Exato. Se sinta à vontade para isso, né? É. Vocês acreditam que o aumento da utilização desenfreada da inteligência artificial pode causar algum impacto negativo sobre os dados mais sensíveis das empresas e dos funcionários? Há medidas de compliance atual já vislumbrando minimizar eventual impacto dessa utilização? Eu entendo que tem que ter conscientização, né? Conscientização dos colaboradores, até dos gestores, né? E criar regras para isso. Esses dias mesmo a gente estava conversando aqui sobre a gravação de reuniões, né? Uhum. E transcrição, gravação, transcrição. E às vezes tem informações sensíveis, né? E às vezes a gente recebe, né, junto com os participantes da reunião, uma IA de transcrição, de gravação. Então, orientar, né, os colaboradores, a equipe, a ter cuidado com isso também, né, na hora de trocar, né, informações sensíveis, de ter esse cuidado em não publicar, em não divulgar dados sensíveis, né? Eu acredito que seja isso. Eu acho que é isso mesmo. É muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente não pode negar que isso existe e que pode ajudar, né, a gente também tem que ter regras muito claras, limites muito bem estabelecidos para o uso da inteligência artificial. Até porque eu vejo que a gente tem que cuidar muito disso, no sentido de que as pessoas, elas precisam, né, dentro de uma empresa, você vai começar ali de quem está como estagiário ou como um nível ainda iniciante, né, enfim, elas têm muito que aprender, né, e utilizar muito a inteligência artificial é complicado, né, porque você vai tendo ali as respostas muito práticas sem pensar, né, isso é muito complicado para a empresa, não só para fins de dados sensíveis, né? A gente tem que pensar muito bem em como permitir o uso dentro das empresas. É porque às vezes, como está dentro do nosso computador, dá a impressão que é algo muito privado, e não é, né? É exatamente o Não, oposto. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De que quando a gente coloca ali, a gente não tem muito controle de o que pode acontecer, né? E a nossa última pergunta é: em caso de vazamento de dados de funcionários por falha interna, quais são os principais riscos jurídicos para a empresa segundo a LGPD e como o compliance trabalhista pode mitigar essas consequências? eu vejo que pode se tornar a ação tanto do funcionário, né, tanto trabalhista, por exposição e tal, quanto ação judicial na esfera civil, né? E aí a gente tem muito assim que tomar cuidado dentro da empresa, quem vai ter acesso a esses documentos. Então, assim, como eu disse, o empregador ele vai ter que ter acesso, vai ter que tratar dados dos funcionários para fazer o registro e não sei o quê, mas ele não pode, esse dado não pode ficar exposto ali para qualquer pessoa da empresa acessar. Ele tem que se restringir, por exemplo, ao RH. O RH vai ter acesso àquele documento. Então, a gente tem que ter cuidado como esse documento circula dentro da empresa, né? Porque realmente a gente vai poder ter questões cíveis e trabalhistas envolvendo esse vazamento de dados. Acho que é mais ou menos isso, né? Exato. Bom, a gente tem alguns comentários no nosso chat agradecendo, alguns comentários inclusive muito carinhosos, eu peço para vocês lerem depois porque realmente vale a pena. E, enfim, eu gostaria de agradecer a exposição doutora Simone e doutora Aline mais uma vez. A gente sabe que dá sempre um grande trabalho fazer esse tipo de eventos, mas com certeza foi muito proveitoso para todos nós. Informações super importantes que foram compartilhadas. E, de fato, para celebrar mais uma vez o Dia das Mulheres nesse mês tão importante. Então, doutora Simone, doutora Aline, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço ao nosso público aqui presente, que conseguiram ficar com a gente até o final. A gente fica muito feliz com isso, quando o público se mantém. Isso, obviamente, é decorrência das boas falas ditas pela Simone e pela Aline. Eu agradeço mais uma vez. E é isso, pessoal. Até o próximo evento. Mais uma vez, nos siga nas nossas redes sociais, que vocês vão ter todas as informações por lá. Até lá, até logo. Tchau, Simone. Tchau, Aline. Muito obrigada. Tchau, obrigada.